mas eu acabei tendo que sair do escritório. Sim. Ficou uma situação que eu fui convidada a sair em 2 semanas, eu saí no mesmo dia. Convidada para falar de uma maneira educada, né? Exatamente. Né? Então, em 1 semana... E aí eu pensei, puxa vida, eu trabalhei tanto, guardei algum dinheiro, tá na hora de eu curtir os meus filhos. Porque eu nunca tinha tido oportunidade de, por exemplo, de ficar levando e buscando minha filha na escola todo dia. Era uma vez por semana e quando eu chegava já sempre era a última. Ela estava lá sentadinha com a lancheira, sabe? Eu tive muita cobrança dela até hoje. Ela fala, poxa mãe, você sempre chegava de tailleur, né? Porque eu saí do escritório, as outras mães chegavam de roupa de academia e com cabelo comprido, eu sempre com cabelo curto para poder ser mais rápido. Até isso. Você vê que até isso é uma coisa que tem, né? O machismo traz junto. Para você estar sempre em Mas tenho certeza que ela te admira muito, que ela vê o mulherão que você é. Eu acho que hoje em dia talvez ela tenha esse olhar, mas assim, como criança, ela ela se ressentia. Ela falava, por que minha mãe é sempre... Você vê que a sociedade, a própria escola poderia ensinar, né, como família, que tem vários tipos de família, vários tipos de pessoas em si. Que nem quando tem aquele dia da mãe, dia do pai, eu sei que respeito, cada um tem sua maneira de pensar, mas por que coloca o dia da mãe e do pai? Podia ter um dia da família. Exato. Porque quantas pessoas perderam outras pessoas na pandemia, são criadas por família que não é dessa maneira, né? Então, por que tinha que ter mudado faz tempo, mudar né? tudo, tem que mudar urgente tudo. Na escola. Porque se ela tivesse esse apoio dentro da escola, ela não ficaria como ela não ia olhar, ia falar, não, filha, tá tudo bem. A professora, não, meu amor, a sua mãe, ela trabalha assim, a outra mãe trabalha assim. Cada mãe trabalha de uma maneira, tem uma vida e ama. Tua mãe te ama, a mãe do outro ama e sem assim dúvida, vai. Isso que você falou agora é muito importante, porque a própria professora pode dizer, eu estou trabalhando aqui, porque a professora também está trabalhando. E o filho da professora, Exato. e a filha. Exatamente. Eu acho que é uma questão que a gente precisa repensar mesmo. E aí o que aconteceu? Eu comecei, de fato, a ficar mais com os meus filhos durante 1 ano. Foi bom para você nesse aspecto. Do mal foi... eu acho que às vezes a gente não entende as razões pelas quais as coisas acontecem olhando na nossa vida. Olhando o lado bom. Mas foi importante. E aí, eu comecei a frequentar uma coisa que eu nunca tinha frequentado, que era a sala de espera de terapeuta. Porque eu levava o meu filho para fazer as avaliações. Depois que decidia qual era a terapia que ele tinha que fazer, eu tinha, felizmente, agradeço, uma rede de apoio que me ajudava. Então, minha mãe levava eles na terapia, minha sogra levava eles na terapia, às vezes a babá levava na terapia, e eu não frequentava a sala de espera de terapeuta. E eu passei a frequentar. E aí eu vi a dor das pessoas que não conhecem os seus direitos. Pessoas que já tinham vendido carro, casa, estavam pegando empréstimo no banco para pagar as terapias dos filhos. Nossa. E que estavam, assim, desesperadas. E sempre mães, não, no caso? A maioria. A maioria mães. A maioria são mães, porque, inclusive, é um dado, eu acho que a gente tem que investigar isso em termos, como sociedade, mas é muito comum que o pai, quando a criança tem alguma deficiência, saia e abandone. Muito triste. É muito sempre comum os pais. Mães solos. Muito comum. Um absurdo. A pessoa já vai passar por tudo isso, aí a pessoa tem que dar o apoio maior, vai embora. É muito comum. Então, muitas mães, e eu me lembro de uma especificamente, que inclusive foi minha primeira cliente, ela nem era de São Paulo, ela vinha do litoral, ela vinha de Mongaguá fazer o tratamento da filha aqui, e ela começou a chorar, e eu procurei linhas de papel e não tinha, eu tive que ir até o toalete, peguei um pouco de papel higiênico para secar as lágrimas dela. Eu falei, mas por que você não procura os seus direitos você tem plano de saúde e tal? Eu tenho. Eu falei, então, o plano de saúde pode te ajudar a cobrir a parte desse tratamento, enfim, ainda que não seja tudo, uma parte, né? E aí ela falou assim, mas como que a gente faz isso? Eu falei, então... Então, eu falei, olha, eu não estou mais advogando, porque eu estou agora parada, mas se você quiser eu posso te ajudar. E foi a minha primeira cliente, foi assim. Olha, que legal. Que o universo te mandou chegar nesse... Você não se permitiu, né, se abater por aquela situação da demissão. Isso. Viu uma coisa boa e você recebeu uma coisa boa da vida, assim, né? Exatamente. Deus te recompensou. Falou, não, olha... Que coisa boa. E é engraçado porque a gente, eu não sei, mas eu sou muito crítica em relação a mim. Então, eu pensava, eu sou tributarista. Eu não sei fazer a questão de plano de saúde, não sei fazer, porque eu sou tributarista, minha função é ver a constitucionalidade do tributo, não sei. E, de repente, eu vi que para o meu filho fui eu que fiz a ação. Que linda. Porque eu estava com um problema ali, que ele estava com quantidade de terapias, e é uma quantidade muito grande, principalmente o autista nível de suporte 3, que é o caso do meu filho. Hoje em dia, a gente pode dizer que ele está caminhando para um 2. Essa terapia faz várias vezes na semana, no caso? Isso, ele faz, olha, todos os dias ele deve fazer
pelo menos 8 horas de terapia. Todos os dias? Todos os dias. E assim, não é terapia o tempo inteiro. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui com vocês conversando. Ele tá no clube fazendo esporte. Porque o esporte ajuda com coordenação motor e tudo. Só então que são vários tipos de terapia. Só que para ele poder estar no esporte, não adianta só o professor de educação física. Ele tem que estar com uma coisa que a gente chama de AT, que é um assistente terapêutico, que é um psicólogo. Tem que estar junto. Que ajuda ele a entender como é que funciona. Porque não adianta, o problema do autismo, a gente aprende o ser humano em geral por imitação. Então você vê uma pessoa falando, você começa a falar. Você vê como é que segura um lápis, como é que escreve. E o autista tem muita dificuldade com isso. Então ele precisa de uma intermediação para tudo. Olha, sim. Então, e aí sai um valor alto, de fato. E aí eu comecei a ver essas mães desesperadas. Eu falei, bom, acho que eu vou pegar a minha experiência pessoal e transferir isso para os outros. Sim. E aí foi quando essa Mariana Alckmin me descobriu no Facebook. Ela me chamou para fazer uma primeira palestra. E eu fui pegar aqueles conhecimentos que eu fui adquirindo empiricamente, né? Assim, não preciso resolver a questão do meu filho do rodízio do carro. Então eu ia lá e estudava como é que funcionava o rodízio do carro, porque tem isso. Os terapeutas marcam nos horários mais diferentes. E em São Paulo, eu sei que tem várias pessoas que estão assistindo esse podcast não são de São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente tem uma coisa chamada rodízio. Uma vez por semana você não pode tirar o seu carro antes das 10 da manhã e tem que voltar com o teu carro para casa antes das 5. Então, às vezes, um terapeuta marca terapia para teu filho, ele só tem aquele horário e você vai perder a terapia. Então, como faz, sabe, né? Tem a possibilidade de pedir isenção do rodízio, porque ele tem autismo. Legal. Então, eu fui estudar tudo isso. Ótimo. E aí eu falei, eu acho que eu posso ajudar realmente essas famílias. Aí eu lembro que a gente fez um primeiro seminário numa associação beneficente para pessoas com autismo, que acolhia mães. Que justamente quem fundou foi uma mãe, que já tinha um filho mais velho. Que legal. E ela falava, eu quero poder devolver isso para as mães que não têm recursos. Linda. E a gente fez essa palestra e foi assim, um sucesso. As pessoas começaram a pedir mais e mais, porque existia uma carência muito grande de informação. Acho que hoje em dia é melhor. É melhor, mas existia naquela época, então era tremendo. Não tinha internet que tem agora, não tem esse... Não tinha, acho que tinha blog na época. Tinha blog, inclusive, de uma grande... de Orkut, nem tinha Orkut ainda, exatamente. Né? Ainda ia vir. Que legal, né, gente? O avanço e o apoio, é o que você falou. Então, pelo que a gente dá para entender, pelo que você está comentando, o mais importante de tudo isso é a mãe ter o apoio de outras mães. Sim. Porque tendo esse apoio, a mãe... Eu gostaria até que você desse um recado, até olhando para aquela câmera lá, para quem está em casa, para a mãe que está se sentindo sozinha, que tá, assim, assistindo a gente agora e falando, o que eu vou fazer da minha vida? E aí o universo foi e mandou você. Tá? Eu gostaria que você desse um recado na questão jurídica, na questão também de mãe, de mulher, de ser humano. Então, falando aqui para vocês, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é tranquilidade que você não está sozinha. Isso é a primeira coisa. A gente não se sentir sozinha é muito importante, que é o que eu falei para vocês no começo. Eu me senti muito sozinha e foi muito duro você chorar e ninguém poder trocar. Então, primeiro você não está sozinha. Acho que hoje em dia existem muitas comunidades, tanto no Facebook, como no Instagram, como informação na internet, como canais do YouTube que falam sobre isso. Então, acho que isso é a primeira coisa para você, pelo menos, se entender mais ou menos o que está acontecendo ali e ter muita paciência e amor com você também. Porque acontece que a gente se exige demais. Mulheres, em geral, se exigem demais. E com um filho com deficiência, você quer ser uma super mãe para poder suprir toda aquela necessidade que ele vai ter. Até que comentei, muitas mães ficam solo, né? Então, primeiro, respira e saiba que você não está sozinha. Procure informação. Em termos jurídicos, a gente já até combinou aqui antes, né? A gente vai disponibilizar para vocês uma cartilha que fala de maneira bem simples. Não é uma cartilha para advogados, tá? É uma cartilha que foi preparada para mãe. Então, ela é bem didática. Vocês vão depois ver... Vamos deixar a gente vai descrição deixar do em cima. vídeo. Só clicar, vai deixar na descrição. E isso faz com que você entenda que seu filho tem direito ao apoio do Estado para educação, para transporte, para eventos sociais, uma fila de supermercado, seu filho tem direito de preferência. Então, são uma série de questões, ainda mais quando a gente fala do autismo, que a pessoa, às vezes, com autismo, se desorganiza diante de certas situações. Então, uma fila para um autismo, para uma pessoa que tem autismo, é uma coisa muito complicada. Aí é engraçado que tem muita gente que fala assim, mas essa criança é mimada. Não, seu filho não é mimado. Seu filho realmente... Volta, né? E tenha essa consciência, e é muito importante você saber isso, que ele tem direito de estar ali, de estar na sociedade como qualquer pessoa. Então, acho que é muito importante a gente se empoderar
dos direitos que cabem não só à criança, mas como à família como um todo. E mais do que isso, saber que é sempre possível a gente respirar fundo e começar o dia seguinte. Como você falou, tem muitas mães agora que estão angustiadas, Sim. etc. A sua angústia é perfeitamente válida, tem que ser validada, mas saiba que sempre tem um dia depois. E no dia seguinte a gente respira fundo, lava o rosto e volta à luta. Desistir não é uma opção. Maravilhoso. E a sua rede social, só para finalizar isso, para as pessoas poderem te achar, querer conversar com você, te seguir também. Qual é a rede que a pessoa pode te achar? Eu estou mais ativa atualmente no Instagram. E é @adv de advogada, então é Demudo, ADV, Camila com 2 L's, Varela com 2 L's. A gente vai colocar aqui na Coloca tela. na descrição também, né? Mas assim, eu acho que a minha rede social, vou ser sincera com vocês, não é uma rede social que traga tanta informação mastigada. Eu acho que existem muitos bons colegas que fazem isso de maneira muito dedicada, se vocês me permitirem. Claro, por favor. Óbvio. Então, eu acho que a Vanessa Ziotti é uma pessoa que tem uma rede social bastante forte. A Carolina Nadaline, também, mulheres. E por último, a doutora Adriana Monteiro também são pessoas que trazem questões assim bem mastigadinhas. Como você faz isso, como você faz aquilo. São 3 advogadas que eu indico. E acho que elas dão uma linguagem mais para a mãe no dia a dia. Eu tentei fazer isso na cartilha, mas eu confesso para vocês que essa minha formação acadêmica às vezes acaba me prejudicando, porque eu não tenho uma linguagem às vezes tão simples. Sim. E essas são 3 pessoas que eu acho que têm